eu tenho meia xícara de chá de mel. Esse mel tá bem grossinho. Super cheiroso. Tá certo? Foi o mel. Vamos pro próximo ingrediente. Os próximos ingredientes. Mas antes vamos dar mais uma mexida nisso daqui, ó. Pra ir incorporando, né? O mel dissolver. Aqui, agora, eu tenho meia xícara de chá de açúcar mascavo. O açúcar mascavo vai trazer uma umidade para esse pão de mel, essa massa, tá certo? E aqui eu tenho meia xícara de chá de açúcar cristal mesmo, ou açúcar refinado. Marcos, eu não tenho açúcar mascavo. Usa uma xícara de chá de açúcar refinado ou açúcar cristal, sem problemas, tá certo? Olha só, aqui eu tenho 2 colheres de sopa de chocolate em pó. Se você não tiver chocolate em pó, o ideal é fazer com ele, faça com achocolatado, mas aí você coloca 4 colheres de sopa de achocolatado e diminui a quantidade de açúcar, tá bom? Senão vai ficar muito doce o seu pão de mel. E bolo enjoativo não dá certo, né, gente? Então, ó, a gente mistura. Já esse cacau em pó aqui, esse chocolate em pó, vai se misturar. Na hora que a gente colocar a farinha, ele vai terminar de misturar, tá bom? Aqui agora eu vou colocar as especiarias. Pessoal, aqui eu tenho canela em pó, tá? Eu vou colocar 1 colher de sopa de canela em pó, não muito cheia. Ó, uma colher de sopa de canela em pó. E meia colher de sopa de cravo em pó. Ó, meia colher de sopa de cravo é mais forte, ok? Pronto. Vamos misturar mais um pouquinho isso daqui e o cheiro já, ó. Ai, eu amo pão de mel, amo. Ainda mais bolo, pão de mel, ele vai ficar bem úmido, bem gostoso. Você vai surpreender aí os seus familiares, os seus clientes, né? É algo bem diferente, tá certo? Agora, eu vou colocar a farinha de trigo. Aqui eu tenho 1 xícara e 1/4 de farinha de trigo, vou peneirar ela, tá? Vamos peneirá-la. Aqui, colocar o restante. E já vamos colocar também o fermento, 1 colher de sopa de fermento peneirado. Pronto. E misturar delicadamente. Pessoal, olha só, eu já tenho tudo misturado aqui. Olha que massa mais linda. E o cheiro espetacular. Aqui eu tenho uma forma de 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Eu passei desmoldante caseiro nela, tá bom? Mas você pode colocar a folha de papel manteiga no fundo, tá? Não unta nas laterais. Vamos despejar. E agora nós vamos levar pro forno para assar por mais ou menos 45 minutos. Tá? É uma massa mais mole, ela demora um pouquinho mais para assar. Então, eu vou levar para assar e a hora que essa massa estiver pronta, eu volto. Pessoal, agora vamos fazer o nosso recheio. Aqui eu tenho 1,5 caixa de leite condensado. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui eu tenho 1 colher de sopa de margarina, tá certo? Gente, por que eu não tô fazendo, por exemplo, com 2 caixas de leite condensado? Porque o objetivo do pão de mel, o que tem que predominar nele é a massa é mais saborizada, não é? Então, se a gente colocar muito recheio, a gente não vai ter uma harmonia de sabores. Lembrando que a gente tem uma cobertura de ganache ainda por cima dele, tá certo? Então, aqui a gente tem o leite condensado com a margarina. Aqui eu tenho 3 colheres de sopa de chocolate 100% cacau. Tá? Se você for usar o 50%, você coloca 6 colheres de sopa. Para ele ficar mais amargo mesmo,
tá bom? É um gosto particular meu. Vamos mexer aqui para misturar o cacau em pó, né? Para ele dissolver. Aqui ele já começou a dissolver, ó. Para ficar mais fácil, para não ficar com gruminhos, né? Lá na hora que ele estiver pronto. Então a gente dissolve ele primeiro. Ó, pronto, ó. Totalmente dissolvido, tá certo? E aqui eu tenho uma caixa de creme de leite, 200 ml. Então, ó, vamos aproveitar tudo. E aí a gente vai levar pro fogo até o ponto de recheio. Eu vou mostrar para vocês. Pessoal, agora sobre a nossa calda. A gente vai umedecer um pouco esse bolo, não é como uma torta, né? Então, aqui eu tenho 300 ml de água, tá certo? Eu vou colocar aqui, ó, 1/3 ou meia colher de café de cravo. Não vou colocar nem isso tudo. Gente, eu vou colocar aqui 1/3 de colher de cravo, né? De café de cravo. E aqui, meia colher de canela em pó. Se você quiser colocar, por exemplo, canela em pau ou o cravo, né, em pedacinho, pode também, tá certo? Aí depois você coa. Aqui, nesse caso, nós vamos levar lá para ferver. Ferveu, desliga e espera esfriar. Se você quiser colocar umas 2 colheres de açúcar aqui também, pode colocar. Eu não vou colocar, tá bom? Pessoal, olha só, nosso brigadeiro já deu ponto, tá? O ponto de recheio. Qual que é o ponto de recheio? A gente vira a colher e, ó, cai e vira os montinhos. Ele é mais difícil de cair, certo? Esse é o ponto. Agora nós vamos deixar esfriar e esperar o bolo ficar pronto. Esfriar também um pouquinho o bolo e a gente vai rechear. Pessoal, então vamos montar o nosso bolo pão de mel. Olha só, aqui está a nossa massa, tá vendo? Ela fica super fofinha. Eu cortei ela em duas partes, tá? Gente, uma massa maravilhosa, tá certo? Aí você corta com a faca de serra, normal, vai passando assim. Eu tirei a tampa, né, do bolo, então por isso que ficou assim, mas não tem problema, a hora que a gente colocar o brigadeiro, vai nivelar. Eu cortei para realmente simbolizar com um pão de mel o bolo em 2 partes. Mas se você quiser cortar em 3 partes, não tem problema. Então aqui vai ter uma camada somente de recheio, tá certo? Ok? Dica super importante. Se você tiver 2 formas do mesmo tamanho, divida a massa e assa em 2 formas, tá? Ou então, coloca, por exemplo, antes de colocar o fermento na massa, divide ela em 2 porções, né? E coloca meia colher de sopa de fermento numa massa, coloca na forma, leva para assar. A hora que ficar pronto, você tira, né, da forma e coloca o restante da outra massa com a outra meia colher de sopa de fermento. Ou então assa inteiro, tá? Então aqui fica a critério de vocês. Para ficar mais fácil para a gente desenformar, né? Porque a gente vai levar para gelar. Aqui eu tenho um saco daqueles que a gente coloca alimento, que tem no supermercado, tá bom? Eu vou colocar 2 aqui na minha forma. Então isso a gente usa, né? Nas técnicas aí da confeitaria, a gente usa isso daqui para facilitar. Se você tiver uma forma de fundo removível, não precisa, né? E aí aqui eu vou colocar, ó, o fundo do bolo, né? Esse bolo tá tão macio, gente, ó, o fundo dele para baixo. Tá certo? Ó. Coloquei. O cheiro, gente, é espetacular. Vocês precisam, assim, fazer e sentir. Olha só, deixa eu ver se tá focando, ó.
Olha aqui, tá vendo? Deixa eu colocar mais pertinho. Pra focar mais. Isso, agora melhorou. Ó, essa massa ela é bem úmida, muito úmida. Então, você vai umedecer muito pouco esse bolo, tá? Bem pouco. Não tem necessidade de umedecer muito, não. Então, aqui é aquela caldinha que a gente fez. Então, bem pouquinho, só para trazer uma leve umidade para dentro do bolo, tá? Como eu disse para vocês, se você não quiser umedecer, não precisa. Olha só, aqui está o nosso brigadeiro. Olha o ponto dele. Olha que brigadeiro mais lindo. Ó, brilhoso. Olha. Olhem só, que maravilha isso daqui. Então, como eu vou ter 2 camadas somente de bolo, né? Então, eu vou colocar todo o recheio aqui, no meio dele. Tá? Então, a gente aproveita tudo. Né? A gente aproveita todo o recheio, obviamente. Não pode desperdiçar nada. Ó, aqui. E vamos espalhar aqui pelo nosso bolo. Gente, esse recheio é o recheio que eu uso, né, nas minhas tortas. E fica sensacional. Um recheio de brigadeiro tradicional, né? E é o meu brigadeiro também para enrolar. Só que a gente deixa mais tempo no fogo. Ó, aqui nós vamos acertando. Tá vendo? A gente acerta bonitinho. Olha que lindo. Que maravilha de bolo, né? E aí agora a gente vem com a outra camada, né? E coloca aqui. Dá uma apertadinha de leve, tá? E umedece mais um pouco. Bem pouquinho mesmo. Só pra trazer uma leve umidade. Mesmo porque, gente, isso daqui não é torta. É um bolo, né? Aí a gente pega esse plástico aqui. Passa um plástico filme, né? Envolvendo aqui a forma. E vamos levar para a geladeira por no mínimo 2 horas para esse bolo firmar, esse recheio firmar e a calda ser absorvida por toda a massa. E aí a gente volta fazendo a decoração. Pessoal, agora nós vamos fazer a nossa ganache, tá? Uma ganache mais firme para cobrir o bolo. Aqui eu tenho 100 gramas de chocolate meio amargo, certo? E eu vou colocar 5 colheres de sopa de creme de leite aqui, ou 50 gramas. Então aqui eu tô usando a da caixinha. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Mexemos aqui rapidamente. E vamos levar para o micro-ondas para derreter esse chocolate junto com esse creme de leite. De 30 em 30 segundos até ficar completamente derretido. Eu vou derreter e volto mostrando para vocês. Até já! Pessoal, então aqui, ó, eu tenho a nossa ganache já derretida, tá? Essa cobertura aqui. E aí a gente vai deixá-la descansar em temperatura ambiente. Vamos colocar um filme plástico aqui. Vamos deixá-la descansar enquanto o nosso bolo gela, ok? Pessoal, agora nós vamos fazer o ganache como cobertura, como decoração, um ganache de chocolate branco. Esse chocolate aqui, gente, ele tem aquelas castanhas, né? Eu comprei dele errado, eu nem vi. Agora que eu fui ver aqui para montar para vocês, que eu vi. Mas não tem problema, não. Chocolate branco a gente tem que derreter ele com muito cuidado, de 15 em 15 segundos, na potência de 50% do micro-ondas. Não pode ter uma gota de água na vasilha. Ele não pode pegar umidade, senão ele não derrete. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Eu vou derreter e volto já já. Pessoal, olha só, ele derreteu, tá vendo? Lembrando que esses pedacinhos é castanha que tem nele, tá? E agora nós vamos colocar... Aqui eu tenho 50 gramas de chocolate branco,
tá? Agora eu vou colocar aqui 2 colheres de sopa de creme de leite para fazer a ganache. Deixa eu só pegar aqui. Pegar a colher. Vamos lá. Opa. Ó, uma. Gente, então vamos fazer aqui. Eu já vou colocar no prato, né, que ele vai ficar. Então aqui eu tenho um prato e eu coloquei na bailarina simples que eu tenho aqui. Ó, aqui o nosso bolo já tá gelado. Eu vou tirar aqui o filme plástico dele. Tirando. Pra gente fazer a decoração. É uma decoração bem simples que todo mundo consegue fazer. Certo? Deixe seu bolo gelar bem, tá? A gente tira aqui, puxa um pouquinho o plástico e vamos virar aqui no nosso prato. Ó. Coloca aqui assim, a gente vira bem fácil. Vou virar ele aqui. Virei. Pronto. Olha só, para vocês terem noção da importância do plástico, né? Agora é só a gente puxar aqui, que vai sair, ó. Saiu a forma, agora a gente tira o plástico, né? Olha só. Vou tirar outro. Gente, esse bolo é fenomenal, como eu já falei pra vocês, gente. Então, olha isso. Vou ver aí se tá dando pra vocês verem direitinho. Olhem só. Olhem aqui o recheio, olha. Olha a camada de recheio. Vou colocar um zoom aqui. Olha lá. Olha, gente. Aqui é a camada do recheio. Que maravilha, né? Agora, aqui eu tenho o nosso ganache. Ele já esfriou, tá vendo? Então, já pegou uma consistência. Antes de eu passar o ganache aqui no bolo, eu vou ajeitar, tá vendo? Essas rebarbas que ficaram aqui, ó. A gente passa a espátula, tá? Pra ajeitar. Pra ficar bem nivelado, tá? Então, a gente passa aqui a espátula. E vamos começar a passar a ganache no nosso bolo. A princípio, aqui na camada de cima é pouco, tá? Então, ó, passar e alisar. Final. Depois que a gente fez isso aqui, na parte de cima, né? Vamos lá. Aqui na parte de cima, ajeitando aqui pra vocês, a gente vai passar a ganache aqui na lateral, tá? Eu vou começar a mostrar aqui pra vocês, e aí depois eu volto mostrando o resultado. Ó, aqui é que eu tô do lado, eu sou destro. Ó, a gente pega um pouquinho, ó, da ganache, bem pouquinho, e vai passando aqui na lateral, cobrindo tudo. Bem bonitinho. Não tem problema sujar o prato, porque aí depois a gente arruma. Olha só, viram? Vou passar aqui mais rápido. Quantidade um pouco maior. Marcos, eu não tenho essa espátula. Elas usa colher, usa aquelas espátulas para bolo, tá? Dá certo. Não vai deixar de fazer porque não tem espátula. Aqui, ó. Ó. Olha só. A gente já cobriu, tá vendo?
Eu vou terminar de passar no bolo todo e volto mostrando pra vocês como ficou. Pessoal, ó, passei em tudo, tá vendo? Passei em todas as partes. Aí eu coloquei o ganache de chocolate branco aqui num saquinho, tá? Vou cortar a ponta dele aqui pra gente fazer a decoração. Então vamos lá. Pessoal, então nosso bolo pão de mel ficou desse jeito. Olha só que maravilha. Gente, é fenomenal. Então façam. Eu vou cortar uma fatia e vou mostrar pra vocês. Pessoal, como vocês viram aí nas fotos, olha essa fatia, a perfeição dessa fatia, né? O bolo tá super estruturado, o bolo tá super úmido, bem fofinho e o recheio impecável. Agora chegou o melhor momento. Qual que é o melhor momento? Experimentar. Vou experimentar isso daqui, gente. Olha só, desliza, a colher desliza. Vamos ver? Gente, eu posso dizer que é um dos melhores bolos de pão de mel que eu já comi na vida. Acreditem, façam em casa, porque vocês vão ver a qualidade dessa receita, a qualidade desse produto. Muito bom, muito bom. Eu vou continuar aqui comendo e aí a gente se vê no nosso próximo vídeo. Se você gostou dessa receita, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva se você ainda não é inscrito, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Tchau!